Equipotencialização. Saímos agora dos nossos eletrodos. Vamos lá, nossa sequência de aprendizado. Primeiro nós entendemos por que eu preciso do aterramento. Depois nós entendemos os esquemas de aterramento. E os esquemas de aterramento conectam o eletrodo de aterramento. E agora eu vou entender quais são as nossas ligações de aterramento. Nesse momento eu vou falar sobre equipotencialização. O que é que a norma diz? Ela diz que eu tenho que ter um elemento chamado BEP, barramento de equipotencialização principal, onde todos os elementos relacionados nesse item tal possam ser conectados direta ou indiretamente. Quais são esses elementos? Veja só. Armadura de concreto armado, tubulação metálica de ar, condutores metálicos de linha, blindagens, condutor de proteção, interligação dutos, interligação de eletrodo de aterramento, condutor de neutro, ou seja, todos os elementos metálicos eles devem ser ligados neste barramento, que ele chama de barramento BEP. É uma barra de terra onde eu tenho todos os meus condutores de aterramento, que fecharem o aterramento nesse ponto. Como é que é a carinha dele? A carinha dele pode ser essa aqui. Olha, eu tenho vários elementos. Eu tenho um barramento de cobre grandão. E eu vou colocar vários condutores aqui que são oriundos de sistemas de aterramento distintos. Então eu tenho aqui o condutor de aterramento que vai para a minha haste de aterramento. Eu tenho o eletrodo da fundação. Eu posso ter o terra da antena, o terra da tubulação de gás, o condutor de proteção, o neutro. Então todos os sistemas eles estão convergindo no ponto só. O que é que garante isso? Garante o mesmo potencial no aterramento em todos os pontos da minha instalação. Não tem o risco de eu ter um tratamento, uma condição, um efeito diferente em outro componente da instalação, porque todos eles estão submetidos ao mesmo potencial de terra. E a norma ela estabelece uma bitola mínima. Eu tenho que fazer os condutores chegarem no meu barramento equipotencial, mas eles saírem de um barramento previsto. Como é que eu faço? Qual é a bitola do condutor? Que vou levar desse barramento para um barramento equipotencial. É igual ao da fase? Não, veja só. Ele não deve ser inferior à metade da seção do condutor de proteção da maior seção da instalação. Então, se eu tenho um condutor de 25 mm que está chegando no meu quadro geral, ele não precisa ser maior do que a metade da maior seção. Então, no caso, ele seria 10 dá 20, 16 mm, com um mínimo de 6 mm quadrados se for de cobre. Todavia, a seção pode ser limitada a 25 mm se eu estiver falando do condutor de cobre. Então, em suma, os condutores de equipotencialização principal que estão ligando a todos os outros pequenos barramentos, ou ele tem uma seção entre 6 e 25 mm, não devendo ser inferior à metade da seção de proteção da maior seção da instalação. Tensão de toque e tensão de passo. Agora vamos entrar no cálculo, em elementos de cálculo da minha malha. Nós sabemos o porquê das malhas dos aterramentos, dos eletrodos, falamos da corrosão, falamos que ele tem que estar todo conectado em todos os pontos. Quando falarmos de SPDA, a gente vai ver que o SPDA tem que ser conectado também no barramento equipotencial. Mas e agora? Como é que eu calculo, né? O cálculo da minha malha de aterramento, do meu aterramento, eles são baseados em vários critérios e dentre eles o de proteção à pessoa, de proteção à vida. E para proteção à vida, nós utilizamos o limite da corrente para não causar fibrilação ventricular, o ataque cardíaco nas pessoas. O Charles Dalziel, ele fez uma pesquisa e chegou na seguinte equação, que seria a corrente máxima, a corrente que ocorre a fibrilação ventricular nas pessoas com 50 kg ou mais. Baseado nessa equação é que nós vamos chegar no limite de corrente que não vai ocorrer a fibrilação. E no caso, então, a tensão de toque ou a tensão de passo máxima que esse cidadão vai poder estar submetido. Então vamos entrar
na definição da tensão de toque. Imagine esse operador de uma subestação e nesse quadro metálico caiu um condutor energizado, caiu um raio, caiu alguma coisa. Nesse instante ele colocou a mão. Perceba que se eu tenho aqui um nível de tensão muito alto, vamos dizer assim, 69 mil volts, à medida que eu ando na minha terra, o meu 69 mil volts vai diminuir, porque o gradiente de potencial no contato com a terra ele vai fazendo circunferências, Então eu tenho aqui 69 mil volts, distante eu vou ter 66, distante eu vou ter 64, 62, 50, 40, assim vai diminuindo. Essa seria a representação da minha curva de distribuição potencial nesse curto-circuito, nessa falta. Na ocorrência desse curto-circuito, deste defeito, se o operador tocar nesse elemento metálico, ele vai estar submetido à tensão do quadro metálico e à tensão no potencial quando ele afasta do meu elemento metálico. Esse vai ser o potencial que ele vai estar submetido, esse VC. Por conta desse potencial, vai circular uma corrente elétrica que vai começar no braço e terminar na sua perna. Essa corrente elétrica vai vir pela resistência do solo e circular por esse meu elemento. Baseado nessas resistências, eu consigo agora calcular a corrente que vai passar e essa tensão relativa que vai ocorrer quando essa corrente passar durante esse curto. Vamos abrir um pouco a equação só para ter uma ideia. Eu posso agora fazer uma representação do meu diagrama elétrico equivalente desse cidadão, onde eu tenho aqui a corrente de curto-circuito, eu tenho aqui a corrente que passa pelo cara, que é a corrente de choque, eu tenho aqui a minha resistência do meu corpo, eu tenho a resistência de contato de cada pé e esse cara vai entrar em contato com a minha resistência do solo. Essa resistência do solo do corpo do cidadão e a resistência do solo referente ao componente elétrico que está aqui. Eu tenho aqui a resistência do solo desse componente elétrico e eu tenho a resistência do solo dos pés desse meu operador. Com isso, eu fecho meu circuito e eu consigo saber qual é a tensão que está sendo a tensão que está submetida a esse cidadão e com isso eu calculo a minha corrente que está passando por ele. E aí vai os nossos cálculos um pouco resumidos já, mas eu posso dizer que aquela tensão, que seria a tensão de toque, depende da resistência do corpo humano e a resistência de contato do pé com o solo. O I3E ele diz que eu posso representar a minha resistência de contato como 3 vezes a resistividade superficial do solo, ou a resistividade da primeira camada. A gente vai entender o que é essa resistividade superficial do solo. Mas partindo como referência que isso aqui seria uma variável, né? 3 vezes a resistividade superficial do solo, eu tenho então, no caso, a minha tensão baseada na minha corrente de choque. Eu sei que a minha corrente de choque ela tem um valor máximo, né? O valor máximo que essa corrente de choque pode ter para que não ocorra fibrilação é 0,116 sobre raiz de t, que é exatamente a corrente limite de Dalziel. Com essa substituição, eu chego ao meu valor empírico da minha tensão de toque, que esse t está variando entre, vamos voltar ali a fila, esse t aqui está variando entre 0,03 segundos a 3 segundos, né? Então, dependendo do tempo de atuação do dispositivo de proteção, eu vou ter essa minha tensão de toque nesta situação. E a tensão de toque vai depender do meu tempo e da resistividade do meu solo. Um solo mais resistivo, eu tenho uma tensão menor. Um solo mais resistivo, eu tenho uma tensão menor. Um solo mais úmido, menos resistivo, eu tenho uma tensão maior. Vamos continuar então. Nisso eu tenho a definição do que seria a minha tensão de toque máximo que o meu cidadão poderia suportar. Agora vamos tentar entender a definição da tensão de passo. Referente à tensão de passo é o seguinte, como eu falei, eu tenho uma descarga, eu tenho um curto-circuito, eu crio um gradiente de potencial nessa região. Um gradiente de potencial. Se cai um raio aqui, eu vou ter alta tensão do raio, mas essa tensão vai se diminuindo à medida que eu vou me afastando desse meu ponto. E aí, se esse cidadão
com os pés distanciados, o padrão da tensão de passo é uma distância de 1 metro. Na distância de 1 metro, esse cidadão abrir as pernas, ele vai ter uma diferença de potencial passando por dentro do corpo dele. Essa diferença de potencial passando do corpo dele, que pode ocorrer por um raio ou por um defeito em um componente de um quadro, essa corrente aqui ela pode ser fatal para esse cidadão. Então a gente tem que definir qual seria a tensão máxima que esse cara poderia suportar de acordo com o tempo de atuação do dispositivo de proteção que vai ver esse defeito. Vamos abrir de novo essa nossa figurinha. Da mesma forma eu consigo fazer uma representação do meu diagrama elétrico equivalente. E aí, seguindo o mesmo princípio, eu teria a representação em relação à resistência do corpo e à resistência do solo. Fica também em função da resistividade superficial do solo. E por fim, eu chegarei na minha equação, onde eu tenho o potencial máximo da tensão de passo que eu poderia ter o meu cidadão submetido. Então, eu tenho que regular a minha resistividade do solo ou o meu tempo para garantir uma tensão de toque limite desse cidadão. Essa tensão de toque e essa tensão de passo, elas servem como referência para a gente calcular o nosso sistema de aterramento. E após calcular o nosso sistema de aterramento, eu vou estar de posse de uma nova resistividade aparente. E aí, baseado nessa resistividade, eu vou calcular. E aí, essa resistividade que eu calculei, baseado no meu aterramento, da tensão de toque, garante que o cidadão não vai morrer com essa tensão de toque gerada? Sim, então meu aterramento está ok. Não, então eu tenho que melhorar o meu aterramento para garantir que ele sobrevive à minha tensão de passo. E por que a brita? Se você abre uma subestação, você vê logo que ela está coberta de brita. Ela está coberta de brita exatamente para melhorar a resistividade do solo, para melhorar a resistividade do solo, não, aumentar a resistência de contato dos pés do cidadão com o solo. Só a brita ela já dá um valor bem razoável de 3.000 ohms-metro, né, um valor bem razoável desse cidadão. Isso aqui é a representação de uma malha de terra, que você podia imaginar que ela está uma malhinha reticulada, toda cruzada aqui. Quando eu tenho algum defeito nesse ponto, a tensão máxima que ele pode, a diferença potencial máxima que ele vai encontrar é se ele pisar exatamente no cruzamento de uma haste e no meio da outra, porque o gradiente é zero num ponto e é zero no outro. Mas se ocorrer algum defeito nesse trecho, o maior potencial que ele vai encontrar é entre um ponto de uma haste e outro ponto da minha haste da minha malha de aterramento. Para garantir que esse potencial de toque seja menor do que o máximo aceitável, eu coloco brita aqui em cima, normalmente 10 a 20 centímetros, e eu garanto que eu vou reduzir drasticamente essa minha tensão de passo, porque eu vou estar trabalhando nessa variável aqui. Tá? Eu vou reduzir esse valor drasticamente.